Então, os vírus, eles não possuem metabolismo. O que é isso? Eles dependem da célula, né, de outro ser vivo, um exemplo a gente, tá? Para se reproduzir. Então, lembra que eu falei que eles podem infectar plantas, animais, bactérias? Então, ele vai entrar na célula, né, desse ser vivo e lá ele começa a se reproduzir e causar toda a destruição, né, que a gente está vendo aí com o coronavírus. Fora das células, eles são inertes. O que é isso? Eles não podem fazer nada, porque eles, pelo fato de serem parasitas intracelulares obrigatórios, eles precisam entrar dentro de uma célula para começar a fazer a destruição, tá? Então, fora das células, eles não têm a capacidade, né, de se reproduzir, né? Não tem esse metabolismo. Uma característica importante dos vírus é sobre a mutação deles, né? Que é uma das principais, né, causas da variabilidade genética. Que é isso? O material genético dos vírus, ele sofre constante modificação, tá? Então, resulta ali novas características. Por isso que a gente fala que todo ano a gente tem que tomar a vacina da gripe, porque o vírus da gripe, o influenza A, ele sofre mutação. Então, todo ano ele volta mais forte, tá? O material genético dele é modificado e ele volta muito mais resistente. Então, a vacina que nós tomamos para influenza A, né, da gripe em 2019, não serve mais para 2020. Esse ano nós vamos tomar uma outra vacina, tá? Para o vírus que já sofreu mutação, tá? Então, por isso que é tão importante a vacinação. E muitos cientistas, né, quando a gente fala em vírus, é muito questionável, porque tem cientistas que falam que ele é um ser vivo e tem cientistas que falam que ele não é um ser vivo. Ser vivo porque ele tem material genético, sofre mutações, né? E outros, né, que falam que ele não é ser vivo porque ele precisa de uma célula ali, né, de um hospedeiro. Então, né, pelo fato de fora né, da célula do hospedeiro ele não fazer nada, então é muito questionável, tá? Essa designação, se ele é ou não um ser vivo, certo? Vamos ver a estrutura viral. Vou mostrar a imagem para vocês, tem na apostila também, mas vão ter 3 partes, tá? O envelope, capsídeo e material genético. O envelope ele é a camada mais externa, tá? Que envolve o capsídeo de alguns vírus, tá? Também pode ser chamado de envelopados. O capsídeo é um envoltório proteico externo, ou seja, é formado ali de compostos orgânicos, no caso proteínas, tá? E o material genético, no caso na maioria dos vírus, é o mesmo que forma os genes dos outros seres vivos, no caso o nosso, tá? DNA e RNA. Só que no nosso caso, nós vamos ter o DNA e o RNA. Os vírus, eles vão ter DNA ou RNA. Ah, mas pode ter algum vírus ter os dois? Pode, tá? É mais difícil, né, de encontrar, mas pode sim. Mas aqui no caso, nós vamos ver ou o DNA ou o RNA, ó, a imagem, tá? Vocês têm a imagem aí na apostila de vocês. Aqui aparece, né, o material genético, o RNA. Poderia ser um vírus com DNA? Poderia, tá? Material genético, RNA. A membrana aqui no caso é o envelope, tá? Que tá aí pra vocês. Então, é toda essa parte, né, que contorna aqui, por isso chamar de membrana, contorna o vírus, é a camada mais externa, tá? Que envolve o capsídeo. O capsídeo é essa cápsula, tá? Aqui dentro, que vai abrigar um material genético, tá? Então, essa cápsula é um envoltório proteico, feito de proteína, a base de proteína, que abriga ali o material genético. Essa é a estrutura aqui de um vírus da poliomielite, tá?